Gravando. Então, vamos lá, pessoal. Na aula passada, a gente começou a falar de ITIL, né? A gente viu que ITIL basicamente está organizada em 5 disciplinas, são 5 livros, né? Cada um trata de uma abordagem a respeito do gerenciamento de serviços de TI, tá? Então, eu vou dar um passinho para trás, né? A gente vai falar um pouco sobre serviços de TI, ou seja, ITSM, gerenciamento de serviços de TI. A gente já viu o porquê, né, que foi estruturada essa literatura, né, porque tudo começou lá com o governo inglês, que tinha uma dificuldade de coordenar os seus prestadores de serviço e os serviços de TI estavam sendo oferecidos com uma qualidade muito baixa, né? Então, se optou por definir uma literatura, né, que apoiasse uma série esqueci da câmera, uma série uma abordagem com vários pontos que ajudassem a modelar a entrega do serviço. Quando a gente fala modelar, é colocar no modelo, né? Eu crio um padrão, eu tenho vários pontos, eu faço um checklist de coisas que precisam ser vistas, que precisam ser tratadas nessa prestação de serviço, e, claro, não é nada quadradinho, né? Cada caso é um caso, a maneira que os serviços vão ser prestados, o tipo de serviço, né, o contexto da prestação de serviço, e, claro, por isso que ela é um norte, não é um framework assim muito justinho. A gente viu que eu tenho 5 partes, né? A primeira, ela trata de estratégia do serviço, a segunda trata de desenho do serviço, a terceira trata de operação do serviço, a quarta trata da... quarta trata... desculpa, a terceira trata da transição do serviço, a quarta trata da operação do serviço e a quinta trata de melhoria contínua. Tá? Então, a gente chama isso de ciclo de vida do serviço. Afinal, o que é a tal da estratégia do serviço? Na última aula, a gente falou, o último slide da apresentação, aliás, o penúltimo, né? Ele fala... Eu começo a falar de estratégia de serviço, onde eu vou definir quais são os serviços que eu vou oferecer e para quem, como é que eu vou me diferenciar dos competidores, qual é a forma de criar conceito de valor de serviço, né? Como é que eu faço o planejamento financeiro, como é que eu defino os padrões de qualidade e como é que eu faço a alocação de recursos. A gente vai ver, então, que nessa primeira fase, né, do ciclo de vida do serviço, onde eu tenho a definição da estratégia, a gente vai ver, assim, o que é um planejamento estratégico. Eu vou olhar lá para quem eu vou atender e eu tenho que imaginar como que eu vou atender. Então, é claro que a literatura... Uma dica que eu vou dar para vocês. Aonde vocês lerem, tá? Em todos os lugares, em todos os livros, em todo lugar que vocês lerem, vocês vão ler uma coisa diferente. Tá? Então, é bem... É bem difícil você dizer, isso aqui é assim. Não. Né? Se a gente for pegar o que a literatura trata, aqui, esse carinha aqui, né, que é o livro de estratégia de serviço, ele é muito mais esclarecedor do que qualquer literatura de apoio que vocês tenham aí pelas bibliotecas da vida. Pelo menos, toda a literatura que eu li, eu achei muito... Tem coisa que mais atrapalha do que ajuda, né? Mas, assim,
Vamos passar aqui adiante. A estratégia de serviço é onde eu vou bolar uma estratégia mesmo, né? De falar, pô, quem é o cara? Eu tenho que conhecer o meu cliente, como é que é o negócio do cara, né? Aonde que a gente, como é que a gente vai atender esse cara? O que que eu preciso definir, né? Quais são os serviços que eu vou prestar para esse cara? Como é que eu vou fazer, né? Então, quando a gente fala de estratégia, a gente fala de planejamento. Tá? Então, eu tenho que montar um plano de negócio, tá? Ou então, aqui ele fala do desenvolvimento de um business case, de um caso de negócio. Então, no momento que eu vou definir a estratégia do serviço, eu vou olhar administrativamente e vou montar um plano para ver como é que eu vou prestar esse serviço para o meu cliente. Okay? Lembro que quando eu falo de cliente, ele não necessariamente é alguém de outra empresa. O cliente pode ser alguém da minha própria empresa. Pensem que a prestação de serviço de TI ela é vista como uma caixinha. Né? Então, a área de TI ela tem essas particularidades, porque, assim, dentro da universidade, né, dentro do mundo acadêmico, né, a TI, né, o desenvolvimento de computação, ela é uma ciência só. Né? Agora, quando a gente fala da aplicação da TI no negócio, a gente está usando um recurso técnico para apoiar um negócio, para apoiar uma atividade que ela é administrativa. Então, a gente não está lá compilando o kernel, né, como eu estava conversando há pouco. A gente está pegando a ferramenta, né, para apoiar um negócio. Então, eu preciso ver como é que eu faço esse alinhamento daquele recurso que é extremamente tecnológico, que às vezes a gente fica até meio bitolado, né, com como é que eu faço para apoiar a operação do meu usuário final, aquele cara que está lá na ponta da linha. Tá? Então, dentro da estratégia do serviço, a gente vai definir o valor do serviço, e não é só definir o valor financeiro, né? Mas eu também tenho que definir o valor estratégico. Eu preciso ver como o meu cliente vai perceber, ou o que o meu cliente vai perceber como algo que tenha valor. Né? Nós conversamos a respeito disso, acho que na última aula, e o pessoal que faz a outra disciplina de governança também nós já conversamos. Né? Esse negócio de valor em administração não é só preço, né? Mas é a percepção, é como o cliente percebe a aplicação do dinheiro dele. Não importa, uma pergunta, né? Quanto custa um bom PC? Defina bom PC. Bom, então já começamos com uma boa pergunta, exatamente. Aí eu tenho que perguntar para o meu cliente. Né? Vou definir, então vou caracterizar o meu cliente. Meu cliente é alguém que trabalha na área administrativa e que vai precisar utilizar o computador para usar Office, né? E acessar sistemas que são baseados em web. Sim, tá vendo o perfil para onde você utilizar. Claro. Então, aí a gente já vai definindo. Tem que ver o perfil primeiro, se o cara, o que ele vai utilizar. Isso. Então, beleza. Então, dentro desse perfil, o que é um bom PC? O que seria um bom PC? i3 com SSD e 4 GB de RAM. Para mim, parece razoável. Alguém discorda? Se não vai se é um PC fixo, nem precisava o SSD, seria mais econômico. Um custo-benefício, digamos, para a empresa. Não. SSD tá 200 pila. Pega um SSD de 120. Tem cliente que utiliza esse cenário aí, cara, com SSD de 120 faz 2 anos e só formata porque fica lento.
Não, mas eu tenho que... Eu sou da turma do Carlos. Eu acho que SSD é um caminho sem volta. Não, Depois, isso tem continuado. depois que você usa um SSD pela primeira vez, você nunca mais quer saber de outro tipo de disco. Né? O disco mecânico ele é muito lento. Tá? Beleza. Então, o que vocês acham que seria um valor razoável, tá? para esse equipamento? Ah, R$ 1.400 no máximo, do máximo. De 1.300 a 1.700? Bota aí, com monitor, teclado, a maquininha... Monitor, completa. Um 1.700 ali tá dentro do valor do Se mercado. for Dell, é 3.000. Não, tô bota aí, falando... 2.000, 2.200. Não, dá pra fazer 2.000 aí. Monitorzinho, vamos- tu compra aqueles de 14 polegadas. Não, mas Você é 1.5, né? Aí já é 1.5, nem 1.3, né? Mas- Se botar pra 2.200, consegue pegar 1.5. Isso. O positivo tá de sacanagem, né? Aqueles CompuJob. Mas então, Mas vamos fechar essa conta em R$2.000. Né? Então, o camarada que está fazendo, que está comprando ou que está pagando por esse equipamento, né, ele tem que perceber que esse equipamento, de certa forma, vai entregar valor. Então, a pessoa que vai operar esse equipamento, ela vai ter um desempenho profissional aceitável, ou seja, ela vai fazer as coisas num tempo que nós consideramos razoável para uma pessoa executar uma tarefa, ela vai conseguir trabalhar com fluidez. Então, a gente entende que o camarada ele vai ver o seguinte, ele vai botar lá no... Né, eu vou investir R$2.000 em equipamentos que vão apoiar o meu negócio. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Como é que vocês me explicam, tá, pessoas que compram um equipamento da Apple, um iMac de 27 polegadas, para fazer exatamente a mesma coisa? Depende, tem os dois tipos. O diretor, porque está acostumado a utilizar os sistemas Mac e só sabe mexer na interface do Mac. E tem o cara que simplesmente ele quer esbanjar dinheiro e dizer que tem um Mac. Mais ou menos a mesma linha de pensamentos. Tá bem. Quanto custa um Mac? Vamos botar. Quanto é que custa um iMac, um i3 com 4 GB, com tela de 20 polegadas? Aquele integrado? Ou aquele que é separado? Não, integrado. Acho que tá uns 18 pau. Não sei. Não, é menos, mas nós estamos falando de um equipamento de R$10.000. R$10.000. Esse equipamento de 9, R$10.000, ele tem quase o mesmo poder de processamento do outro. Sim, dona Aline, sim. R$10.000. Só que é o seguinte, ele roda em FreeBSD, ele é totalmente otimizado para aquele hardware da Apple. Ele tem garantia de serviço por muitos anos. Tá, mas então... Mas igual não compensa R$10.000. Não compensa R$10.000 no Brasil. Tá. E aí? E se eu disser que tem um equipamento similar da Lenovo ou um equipamento similar da Dell, que tem internamente o mesmo hardware, tá? Porque eu sei que o senhor é bem fuçador, já deve ter um equipamento da Dell, porque todos eles são fabricados pela Foxconn. Exato. Foxconn. Inclusive, eu tenho aquele meu Dell Mini, esses dias eu andei instalando o Snow Leopard. Tá? O negócio é botar rodar o Windows XP. Né? Enfim, por que eu fiz essa provocação? Porque eu quero mostrar para vocês o que é a percepção de valor. Tá? Então, vocês percebem o valor do equipamento de uma maneira. Vocês percebem o valor desse equipamento para o desenvolvimento de uma tarefa, achando que é suficiente, é razoável, um equipamento de R$2.000 até R$2.500, vamos dizer assim, que tenha garantia estendida e um pacote de serviços diferenciado, que se pague R$3.000, R$3.200, sabendo que, de repente, essa máquina tem 4, 5 anos de garantia.
E nós achamos pouco razoável comprar um equipamento de 10, 12 mil reais para fazer uma atividade administrativa. E a gente sabe que tem gente que faz isso. Tá? Só que é o seguinte, o que nos diferencia dessas pessoas? Primeiro, é a percepção de valor e, segundo, é a disposição. Tá? Porque essas pessoas, elas percebem que investir 10, 12 mil reais nesse tipo de equipamento, de certa forma, é razoável, né? Mesmo não sendo para nós. Né? Ah, mas o cara tem tem mais recurso para poder investir. Né? Claro, né? Mas eu já vi em empresa que o cara estava vendendo o almoço para pagar a janta e ele tinha que ter todos os equipamentos da Apple dentro do escritório, para ostentar. Então, ele percebe valor de uma maneira diferente. Quando a gente vai definir o valor do serviço, a gente tem que olhar para isso. Tá? Qual é o orçamento que o meu cliente tem e como ele percebe valor nas coisas. Tá? Então, é aí que eu vou definir a minha estratégia de definição de valor. Outra coisa também que a gente precisa é desenvolver um caso de negócio, né? A gente precisa de certa forma, tentar imaginar como vai ser a prestação do serviço, né? Como é que vai ser entregue esse negócio? Nós precisamos também definir quais são os ativos do serviço, e quando se fala em ativos, a gente fala de absolutamente tudo. Tá? Não só ativos, equipamentos, mas a gente também está falando de gente, a gente está falando de serviço, a gente está falando de fornecedor, a gente está falando de tudo. Os tipos de provedores de serviço, né? Então, como que eu vou prover o serviço, qual é o modelo que eu vou utilizar e como que eu vou consumir também serviços que sejam terceirizados. Tá? Na estratégia de serviço também, eu vou montar o meu portfólio de serviços e o meu catálogo de serviços. Qual é a diferença entre catálogo e portfólio? Coisas que tu já fez e coisas que tu pode fazer? Não, cara, não. Vamos lá, mais uma tentativa aí. E? Qual é a diferença entre portfólio e catálogo? Tempo! O pessoal tá sexta-feira, tá todo mundo se arrastando. Bom, não. Imaginem o seguinte, o portfólio, ele é a lista de serviços, né, que são prestados, mas de uma maneira global, né, alinhados ao negócio, vamos dizer assim. Tá? Como é que eu posso explicar isso? O portfólio diz aquilo que a gente faz de uma maneira genérica, entendeu? Para aquilo que vai ser oferecido para o cliente. Então, sim, são todos é o foco do segmento, é o segmento da empresa, é da área de digamos, software da área da saúde. Aí vai ser o portfólio, faz todos os serviços referentes à saúde. E aí o menu, no caso ali, você vai detalhar item a item, quais são os itens realmente que se trabalha. O catálogo de serviço, ele tá relacionado a itens do portfólio. Né? Então, por exemplo,
dentro do meu portfólio, eu vou dar suporte a sistema de gestão, suporte a sistema de controle de sistema de gestão, controle de software, sistema de ponto, tá? Uhum. Beleza. No meu catálogo de serviço, isso vai aparecer como suporte a sistema, ponto. Entendeu? Independente da... É claro que aí eu tenho... no desdobramento do catálogo de serviço, eu vou dizer qual é o tipo de... Mas o portfólio de serviço, ele é mais relacionado àquilo que se faz para o negócio do que os serviços para a TI. A gente vai ver que existe é uma linha meio difícil de você definir, desculpe, sem ter um caso específico, né? E os riscos estratégicos que a gente vai levantar dentro da definição da estratégia do serviço. Então, nada mais é do que montar um plano onde eu vou ver o que interessa ao meu cliente, né? Como é que eu vou fazer isso, quanto custa isso, quem que eu vou usar, quais são os recursos que eu vou usar para isso, se eu precisar contratar, se eu precisar fazer algum tipo de terceirização, enfim, eu precisar ter um contrato ampliado, como é que eu vou fazer isso, né? Como que eu vou vender isso, como que eu vou apresentar isso para o meu cliente, quais são os riscos envolvidos nisso, tá? Então, acho que agora a gente consegue ter uma visão do que é a definição da estratégia do serviço. Tá? Bom, a definição da estratégia de serviço, ela tem alguns subprocessos, tem grupos de subprocessos, tá? Um é a parte de avaliação estratégica, depois eu tenho a definição da estratégia e, por último, a execução da estratégia. Então, na verdade, a gente vai falar, eu não tenho como desdobrar muito, mas a gente tem que olhar esses subprocessos como avaliar quais são as alternativas que se tem, né? Dentro daquelas, definir quais que vão ser utilizadas e partir, então, para a execução. Tá? A execução da estratégia é formalizar, né, o portfólio, formalizar o orçamento e partir, então, para formalizar a estratégia, né, o plano do negócio, e passar, então, para a parte de desenho, né, dos serviços. Tá? Bom, dentro da estratégia do serviço, a gente tem 5 processos. Tá? São 5 processos bem definidos. Então, são 5 itens que eu tenho que olhar quando eu estiver falando de estratégia de serviço. Primeiro o gerenciamento estratégico do serviço, ou seja, como que eu vou posicionar esse serviço. Depois, o gerenciamento financeiro, onde a gente vai, então, definir quanto custa e a quanto se vende, né? O gerenciamento do portfólio, que nada mais é do que a construção daquilo que se vai entregar, e quando a gente estiver falando de ciclo de vida, né, a gente tem que pensar que esse não é um processo, ele não tem início, meio e fim. Quando ele chega no fim, ele volta para o início, ele é cíclico. Por quê? Porque eu tenho um item chamado melhoria contínua. Tá? Então, a gente viu lá na última aula que ITIL, ele é um ciclo de vida ele se baseia na existência de um ciclo de vida, tá, do gerenciamento de serviços de TI. Tá? O gerenciamento de demanda, onde eu também vou olhar para os meus recursos, né, como é que eu vou alocar eles, e como é que eu vou distribuir, né, para fazer o atendimento dos serviços de TI, e o gerenciamento do relacionamento com o negócio. Então, esses processos são os mais importantes, são
os que compõem, né, a estratégia do serviço. E aí a gente vai ver qual é a importância deles dentro dessa parte de criação da estratégia. Então, na verdade, nós estamos usando tudo isso para montar um plano. Um plano. Quando vocês... não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas vocês têm que oferecer... Quando vocês vão vender alguma coisa para alguém, e aí estou falando de vender serviço, né? A gente tem que chegar com um plano de como é que... É isso aí, Bibi. A gente tem que chegar com um plano de como é que você vai oferecer isso. Tá? Imaginem o seguinte, vocês... Quem aqui já deu suporte de informática aí para a vizinhança, né? Ou para os parentes? Como é que você vende isso? Entendeu? Como é que você oferece isso? Literalmente, você tem que saber o que a pessoa precisa, como é que você vai entregar isso, e quanto é que vocês têm uma ideia de quanto a pessoa ela vai estar disposta a pagar. Confere? Mas aí vocês estão deixando de ganhar dinheiro porque não estão bolando uma estratégia. Tá? Nem que seja cinquentinha para extorquir do aquele seu primo mala, né? Nem que seja cenzinha para extorquir daquela tia. Então a gente tem que montar uma estratégia de como é que vai vender isso. Né? Imaginem agora, a gente está falando de casos que são bastante pontuais, mas imaginem agora o seguinte, se eu vou me vender para prestar serviço de suporte a uma empresa pequena, entendeu? Pode ser lá o salão de beleza que a sua tia frequenta. Né? Que vai ter um computador ou dois ali só para o atendimento. Vocês têm que montar um plano de como é que vai abordar. A gente sabe que o brasileiro odeia pagar por serviço. Na verdade, o brasileiro odeia pagar por qualquer coisa, né? A não ser que seja festa ou qualquer coisa que... Festa, comida, bebida, né? Ou qualquer coisa que se queira consumir. Agora, quando são coisas que são necessárias para o trabalho, todo mundo fica já... As empresas, de uma maneira geral, têm um péssimo hábito de querer economizar palito. Né? Eu já falei isso para vocês. Mas todos os dias a gente vê um caso novo, né, disso. Isso é uma estratégia. Tá? E aí, o Paulo colocou ali, vou criar um pacote. Beleza, então eu crio um pacote de serviço. O que tem nesse pacote de serviço? Tá? Como é que ele vai ser entregue? Vai ser entregue em visita mensal. Tá bem, e se o cara precisar de alguma coisa? Vocês vão começar, então, a destrinchar essa estratégia. Como é que eu vou atender esse camarada? Ele vai me ligar no celular aqui e eu vou lá correndo. Beleza, é uma estratégia. Tá? Mas a ideia é que isso também seja formalizado para quê? Que se possa estabelecer para que se possam alinhar as expectativas do que vocês vão receber e do que o cliente vai receber. Tá? Bom, então, quando a gente fala do gerenciamento da estratégia, isso que o Paulo está colocando ali é interessante, porque assim, você começa a bolar como é que você vai atender o cara. Você sabe que o cara precisa de suporte ao usuário. Beleza. O que se usa? Quais são os ativos? Né? Eu tenho lá software, sistema operacional Windows, Office,
acesso à internet, eu vou prestar um serviço de suporte de telecom também, né? Ali de rede, se precisar fazer algum ajuste com a operadora. Então, você começa a colocar isso. Tá? Tudo aquilo que você vai fazer. Tá? Então, eu vou definir o mercado e o meu cliente, eu vou ver como é que esse cara está organizado e como é que eu tenho que me organizar. Então, ele tem 2 computadores, como é que eu vou atender ele? Só quem vai me ligar vai ser o gerente? Não, qualquer funcionário pode me ligar? Como é que vai ser esse negócio? Né? Eu tenho que desenvolver aquilo que vai ser oferecido, né? Eu tenho que me organizar também, dependendo do tamanho da minha operação, eu tenho que criar departamentos que cuidem de cada um dos ativos ou dos serviços que precisam ser desenvolvidos. Exemplo, tá? A Procempa, ela tem duas estruturas organizacionais, né? Na verdade 3, bem definidas. Tá? Uma que é administrativa, que é para a existência da empresa, e aí a gente tem uma área que é de infraestrutura e temos uma área de desenvolvimento de sistemas. Então, tem a galera que programa e tem a galera que faz o serviço sujo no andar de baixo, tá? Que cuida de todos os outros serviços. Então, eu me organizei dentro de departamentos para atender o meu cliente. Então, na área de desenvolvimento, eu tenho sistemas que são genéricos e tenho sistemas que são especialistas para cada uma das atividades de negócio da prefeitura. Então, tem uma galera que trabalha com saúde, tem uma galera que trabalha com serviços urbanos, tem uma galera que trabalha com água e esgoto, né? Enfim, desenvolvendo esses sistemas. Então, é a galera que presta esse tipo de serviço. Depois eu tenho o pessoal de infraestrutura, tá? E eu estou falando isso que eu quero chamar a atenção de vocês ali na frente, tá? Eu tenho o pessoal de atendimento ao cliente, né? Eu tenho o meu centro de contato, tá? E aí tem o pessoal de infraestrutura de rede, tem infraestrutura de sistemas, tem o pessoal de serviços, né? Telefonia, vídeo monitoramento, sistemas de rádio, enfim, eu tenho várias equipes que se completam para atender. E tem uma galera de... Putz, me falhou... Mas que trabalha com inteligência de negócio, ou seja, com business intelligence, que eles trabalham com análise de dados. Tá? Então, tem um serviço específico para isso. Tá? Como é que os serviços estão... Como é que eu entrego isso? A gente tem lá os nossos analistas de negócio, né, que fazem o intermédio com o cliente, enfim, eu tenho serviços de consultoria, eu tenho serviços de suporte ao usuário, de suporte a sistemas e de suporte à infraestrutura. Então, a gente tem um cenário bastante amplo, né? Como vocês podem ver, eu tenho, então, uma estrutura departamental, tá, organizada para poder atender a todos esses serviços, a todos esses sistemas e a esse meu cliente, que é um cliente, ou esses clientes que são que tem uma estrutura bem específica, né? E a maneira de tratar ela é diferenciada para cada um deles. Tá? Então, olhando para isso, eu tenho que desenvolver também os meus recursos estratégicos, eu tenho que me desenvolver como organização. O que o Paulo colocou ali. É isso aí. Tá? Eu tenho que me desenvolver como organização, eu tenho que desenvolver a minha cultura organizacional, e se eu precisar, eu tenho que definir também se eu vou fazer tudo ou se vou terceirizar alguma coisa. Tá? Então, depois que eu me organizei, depois que eu pensei nisso tudo, depois que eu defini uma estratégia, escrevi um plano para isso, eu vou, então, me preparar para a execução. E aí a gente vai ver isso lá na frente.
Tá? Mas, então, gerenciamento estratégico do serviço é isso. Tá? É eu olhar para todos os aspectos envolvidos, tá? Criar uma estratégia, montar um plano de como que eu vou atender aquele cara. E aí a gente está falando também de um plano organizacional. Eu tenho que pensar quais são os perfis das pessoas que vão me apoiar nisso, tá? que vão fazer parte da prestação desse serviço. Tá? Dúvidas em relação a essa parte de gerenciamento estratégico do serviço, ou seja, de definição da estratégia, tá? Definição estratégica de como o serviço vai ser prestado? Nope. Então, eu sei que às vezes a gente fala, mas e aí a coisa fica meio, tá, mas como é que é esse negócio mesmo? Então, por isso que eu preciso que vocês também interfiram e tentem imaginar como seria aplicar isso. Tá? Então, se eu vou montar uma empresinha lá, um MEI, microempreendedor individual, e eu quero prestar serviço para as pequenas empresas que tem na minha rua. Né? Então, tem o seu Zé do açougue, tem o seu João da padaria, tem a dona Marli lá do salão de beleza, e todo mundo tem um computadorzinho lá que vai precisar de serviço. Eu tenho que, então, bolar uma estratégia para cada um desses meus clientes, ele percebe valor de uma maneira diferente. Tá? Eu tenho que olhar para eles. Cada um precisa de um tipo de serviço diferente. Né? A gente sabe que eles são bem parecidos, mas mais ou menos. A gente tem nuances que são diferentes em cada um deles. Por exemplo, né, o seu Zé... serviços de automação comercial. Né? Eu tenho itens diferentes em cada um desses casos. Né? E como é que cada um desses caras funciona. E eu tenho que, então, bolar uma estratégia e também definir valores para atender aqueles caras. Tá? Já tive a experiência de atender empresas de todos os jeitos que vocês imaginem. Né? Tem gente que paga 10 mil no iMac, mas quando você fala, olha, você precisa ter aqui um servidor, tá? Para centralizar os seus arquivos e para que se possa trabalhar colaborativamente, você precisa de uma infraestrutura de rede com mínimo de decência para que não haja nenhum problema no acesso aos arquivos, e você precisa ter uma estrutura e um processo bem definido para execução de backups, né? Para que os seus dados não sejam perdidos. E isso vai custar tanto. O cara bota a mão na cabeça, mas isso é muito dinheiro. Aí, o cara pagou 230 mil reais num carro. O cara pagou 15 mil reais num computador, num desktop maldito. Né? E quando você fala que ele tem que gastar 3 ou 4 para adequar a estrutura dele, ele acha que é muito. Como é que você me explica isso? Como é que vocês explicam isso? Né? Então, às vezes o que dá vontade é de pegar todos os dados, copiar e falar assim, cara, queimou o disco. E falar, olha, para recuperar todos os seus dados vai sair 50 mil reais. Que na hora que o cara estiver chafurdando lá, que ele não tem acesso a nada, né, aí ele vai perceber valor. Davi, eu concordo com você. Mas tem empresa, eu acho que
esse perfil de pessoa que eu acabei de definir, ele é o perfil do camarada que ele é empresário para querer aparecer. Tá? Ele gosta mais dele mesmo do que do negócio dele. Tá? E isso vocês vão ver muito. Porque o cara que gosta do negócio dele, ele pega uma boa parte do que ele ganha no negócio e reinveste no negócio, para que aquele negócio seja sustentável. Tá? Então, é o cara que ele até pode andar com um carro de 100 mil, mas quando você fala assim, você precisa gastar 20 para que o seu negócio continue bem. Aí ele vai dizer, não tem problema. Como eu posso pagar esses 20? Ou, se eu lhe pagar à vista, ou como é que a gente pode desenhar a melhor maneira de pagar isso? Ele até pode tentar dizer, olha, o 20 é meio pesado, né? O que dá para a gente acertar? Tá? Mas ele entende que aquilo ali é necessário para o negócio dele, e o negócio dele vale investir aqueles 20 mil, 50 mil, que seja. Né? E é muito bom você ver isso. Por quê? Porque você também sente que o seu trabalho ele é importante. Né? Então, fica a dica. O trabalho ele é muito mais importante do que o bem. Né? Porque se você ficar sem o bem, você continua trabalhando e consegue reaver. Agora, quando você não tem trabalho, você vende o bem e fica sem nada. Bom, vamos falar de gerenciamento do portfólio. Depois que eu definir, então, o que eu vou fazer, como é que é o meu cliente, como é que eu vou entregar, como é que eu vou me organizar, como é que a banda vai tocar, eu vou passar, então, para o gerenciamento do portfólio. Tá? O portfólio ele tem duas coisas bem interessantes. Né? Quando a gente fala de portfólio de serviços, a gente fala de todos os serviços que vão ser prestados. Aí, a gente tem os serviços do negócio, que são aqueles que são definidos pelo próprio negócio. Olha, você vai... eu estou contratando um serviço, preciso de um serviço, o negócio precisa de um serviço, que ele é de sustentação do ERP, né, do sistema de gestão. Bem, esse é um serviço definido pelo próprio negócio. Só que é o seguinte, dentro do meu portfólio de serviços, também tem serviços que eles vão ser prestados para o negócio, mas não é reconhecido pelo negócio como do seu domínio. Por exemplo, quando eu falo de sustentação de um sistema, a gente está falando, por exemplo, de sustentação de banco de dados. O cara vai falar assim, eu não quero saber de banco de dados, né? Mas a TI ela tem esse serviço que ele é de sustentação de banco de dados. Eu preciso ter alguém que tenha conhecimento, né? Eu tenho uma equipe envolvida no gerenciamento disso. Então, a gente vai ver que tem serviços que o negócio enxerga, né? E tem serviços que eles são serviços acessórios. A gente diz que são serviços de negócio e são serviços de TI. Tá? Então, no meu portfólio, eu tenho que colocar todos esses. E o meu portfólio vai ter duas seções, de serviços de negócio e de serviços de TI. Tá? O ideal é que se faça um inventário de todos os serviços necessários. Né? Eu tenho que fazer uma análise de viabilidade das iniciativas. O que é a análise de viabilidade das iniciativas? Quando eu vou prestar planejei colocar um determinado serviço no meu portfólio, eu tenho que ver se esse cara é viável, tanto financeiramente, quanto em termos de recursos, né? Quanto em termos de capacidade. Com base nisso, a gente passa, então, para a aprovação daquilo, e aí a gente passa, então, estabelecido o portfólio, né, aqueles serviços que vão ser prestados, eu vou passar, então, para desenhar o meu serviço ou redesenhar, no caso de uma iteração do ciclo de vida. Tá?
Aí vocês vão falar assim, puta, mas serviço de negócio é muito parecido com o serviço de TI, e existe uma linha tênue que separa os dois. Sim, é verdade. Tá? Às vezes não dá para saber o que é o que, mas a gente precisa definir no nosso portfólio todos os serviços que são necessários para o meu cliente. Tá? Então, e eu preciso também definir como é que vai ser isso. Tá? E a gente vai ver um pouco mais à frente aí. Alguma dúvida, choro, lamentação, colocação aqui? Senão eu fico falando. Vocês entram em desligamento, né? Aí. Beleza. Tá? Bom, um dos aspectos mais importantes também, ele é o gerenciamento financeiro, né? Porque não adianta nada eu querer... eu tenho que vender algo, eu tenho que estruturar a minha operação de uma maneira que ela seja financeiramente viável, né? Tanto é onde eu vou definir quanto custa o meu serviço, quanto que... qual é o valor, o custo de execução daquele serviço, né? E aí a gente tem inúmeras técnicas para definir isso, quanto que eu preciso cobrar, né, a execução do meu serviço. Vou dar um exemplo bem tosco. A gente estava conversando ali, eu vou prestar serviço aqui para as pequenas empresas aqui da minha rua, né? Eu tenho que botar o seguinte, quanto é que custa a minha hora? Quanto custa eu botar o pé fora de casa? Eu preciso me deslocar de alguma forma? Quanto custa as ferramentas que eu preciso manter para atender esses clientes? Né? Então, eu tenho que ir colocando tudo isso e fazer uma conta de chegada, né? Para a gente dizer, olha, meu serviço custa R$250 a hora, meu serviço custa R$380 a hora, meu serviço custa R$420 a hora. Né? Mas isso é caro, é barato? Depende. Qual é a percepção de valor que o seu cliente tem? Né? É bem complicado você atender alguém. Eu acho o seguinte, o cara que quer economizar, ele não pode querer qualidade. Né? Já passei por situações onde, né, você diz, olha, é tanto, e o cara fala, mas o fulano me faz por tanto. Não tem problema, contrata o fulano. Tá? Puta, contrata o fulano. Tem problema. Na verdade, eu até faço questão que contrate o fulano. Porque o fulano, se ele está cobrando menos, provavelmente o escopo de serviço é diferente. Provavelmente ele precise mais. Provavelmente ele não vai te atender a todas as demandas necessárias. Tá? Então, às vezes o cliente ele aprende na marra. E isso, é isso aí, Paulo. Tem mais perfil do cliente. Essa é uma fórmula bem interessante, né? O Paulo colocou ali. Eu tenho o valor do meu deslocamento, eu tenho o valor de mão de obra, o valor de manutenção dos meus equipamentos, né? Quanto que se vai, o que precisa de insumo para poder atender o meu cliente e também o perfil dele. Né? E também qual é o tipo de serviço que eu vou prestar, porque se eu vou prestar um serviço que eu precise estar disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana,
com certeza ele vai ser muito mais caro de um serviço que o cara vai me ligar entre as 9 da manhã e as 6 da tarde. Tá? Então, eu tenho que definir como é que vai ser o meu ciclo financeiro para que esse serviço seja sustentável, ou seja, para que ele gere, dinheiro, para que ele se pague, tá? Pague todo o investimento necessário. Então, eu vou valorar o meu serviço, tá? E aí definir quanto custa o meu serviço e quanto eu vou cobrar pelo meu serviço. Eu tenho também que fazer um exercício de achismo, tá? Que chama-se modelagem da demanda. Com base naquilo que eu identifiquei, né, na hora que eu estava lá no meu planejamento estratégico, eu estava olhando para o meu cliente, vendo como é que eu vou prestar esse serviço para ele. Mas tem uma coisa que eu também tive que olhar, tá? Que é quanto que esse cara vai precisar desse meu serviço. Tá? Quanto que eu... o quanto eu vou ser demandado, né? O quanto eu preciso ter de recursos disponíveis para atender esse cara. Né? Eu acho que é bem interessante essa modelagem da demanda, porque é um exercício bastante difícil. Eu tenho que imaginar, o camarada ele usa um determinado sistema, né? E eu vou dar suporte a ele. Esse sistema, ele é um sistema estável, ele é um sistema maduro, a infraestrutura é uma infraestrutura simples ou uma infraestrutura complexa. Tá? Eu consigo atender sozinho, eu preciso contratar mais gente. Tá? Então, aqui é que eu vou começar a modelar a demanda. E se eu vou prestar vários serviços, eu tenho que ver, a probabilidade desse cara me chamar porque deu problema num equipamento, sei lá, suporte ao usuário é grande. Então, eu vou ajustar a minha demanda, né, para isso. Projeção, isso. Tá? Eu tenho que imaginar que, assim, das minhas X horas, né, que eu vou atender esse cara num mês, tá? Vamos colocar aí, eu vou atender esse cara 160 horas no mês, beleza? Então, dessas 160 horas, eu sei que pelo menos metade, né, pelo menos 80 horas, vai ser suporte ao usuário. Né? Então, eu vou gastar mais 20 horas com rotinas de backup, né, isso para ajustar e verificar e colocar para, de repente, fazer a organização. Eu vou gastar mais 20 horas com gerenciamento de rede, tá? Vou gastar 10 horas com gerenciamento de e-mail. Então, eu vou fazendo um achismo. E aí eu consigo ver o seguinte, eu sozinho consigo atender, ou pelo número de horas, né, e pelo valor do serviço. Compensa eu contratar mais gente, eu preciso de mais recursos. Tá? E aí eu vou otimizar o portfólio, porque às vezes eu sei que o meu cliente ele pode precisar de um serviço que eu coloquei no portfólio, mas ele daqui a pouco não tem recurso para pagar ou ele não quer pagar por isso. Eu vou dar suporte ao usuário para tirar dúvidas de Office. Né? Aí o cara, eu vou te cobrar, sei lá, 30 horas por mês, 50 horas por mês para isso. Aí o cara vai falar assim, eu não vou pagar por isso porque eu não tenho orçamento. Eu entendo que isso seja importante, mas o meu orçamento não permite, então o meu funcionário que se vire no Google lá para achar o recurso necessário do Office que ele precisa. Tá bom, então você otimiza o portfólio. Eu não vou atender isso, eu vou fazer gerenciamento de rede, eu vou fazer gerenciamento de serviço, eu vou gerenciar o backup do cara. Tá? Outra coisa também que tem que se definir aqui na parte financeira é o que é o quê? O que está vinculado? Né? Alguém não conhece
esse jargão, né, centro de custos. Alguém não sabe o que é um centro de custos? Todo mundo sabe o que é um centro de custo? Todo mundo sabe, então. Só tem um... Ah, ó. Imaginem o seguinte. Isso, é isso aí, Davi. Centro de custo é quando eu estou fazendo o meu gerenciamento financeiro, e aí nós estamos falando de uma maneira genérica, né? Quando a gente fala de finanças da empresa, a gente atribui a uma subdivisão da empresa aquele aspecto financeiro. Tá? Então, por exemplo, foram comprados 3 computadores novos para o RH. Né? Então, qual é o centro de custos? É o setor de pessoal, é o setor de recursos humanos. Tá? Ou o centro de custos a área administrativa, né? Numa empresa que tenha outras áreas. Então, eu separo quanto custa e quanto se gasta em cada uma dessas áreas. Né? E isso é um centro de custo. Então, se eu vou comprar lá mouse para o pessoal do RH, custo do RH. Mouse para o pessoal da fábrica. É custo de TI? Sim. Né? Entra dentro de uma rubrica lá, TI. Só que aí eu pego tudo que eu gastei em TI e eu vejo aonde, em cada setor, né, onde é que foi aplicado isso. Tá? Como o Paulo colocou ali, pode haver rateio, claro. A partir do momento que eu tenho, por exemplo, infraestrutura para um sistema de gestão, tá? O custo, ou pelo menos o centro de custo, é TI, mas é TI para quem? Para todo mundo. Então, divide divide o custo desse sistema entre todos os departamentos envolvidos. Né? E aí é um aspecto contábil bem específico de administração. E uma coisa que dentro do nosso gerenciamento financeiro tem que existir, né, é o levantamento do ROI, que é o retorno de investimento. Nós já falamos de ROI, né, em outra aula que a gente... eu tenho que ter a percepção de retorno daquele investimento. Né? Então, se eu estou estruturando um serviço de TI, né, eu tenho que... vou investir em infraestrutura, vou investir em gente, em capacitação, em software, blá, 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 né? Aquilo que vai ser cobrado, né, ou pelo menos vai ser demandado, a conta tem que fechar, eu tenho que arrecadar mais do que eu vou gastar. E eu tenho também que ver qual é o retorno do meu investimento. Se eu vou investir 50, em quanto tempo eu tenho esses 50 de volta. Tá? Então, isso é uma fórmula mágica aí para a gente ver em quanto tempo consegue reaver aquele investimento. Depois que a gente reaver o investimento, por exemplo, eu vou investir 50 mil, tá? Eu fiz um cálculo ali que eu vou ganhar 2 mil por mês. Pô, legal. Então, tirando o meu custo, né, diminuindo o meu custo daquilo que eu estou cobrando, daquilo que eu estou faturando, vai me sobrar 2 mil todo mês. Então, eu sei que em 25 meses, né, eu tenho os meus 50 de volta.
Depois que eu terminei de reaver o meu dinheiro, o resto é lucro. Tá? Apesar de que 25 meses, dependendo do tipo de negócio, é um tempo bastante alto para reaver o investimento. Tá? Aí, de repente, se eu abordar, se eu me estruturar diferente, tá? o tipo de serviço que eu prestar, eu vou investir os mesmos 50, mas ao invés de fechar com 2 todo mês, eu vou fechar com 5. Opa! Então, quer dizer, em menos tempo eu consigo reaver o meu dinheiro. Beleza. Ótimo. Tá? Em 10, eu tenho o meu dinheiro de volta. Qual é a estratégia que eu vou bolar? Para que lado que eu vou correr? Eu vou procurar aquela opção aonde eu vou ter o meu retorno o quanto antes. Tá? Beleza? Então, finanças, todo mundo aqui é mestre em finanças. Mais ou menos. Defina mais ou menos. Tá bem, Bibi, tá bem. Bom, ó, eu estava conversando com o Carlos mais cedo, aliás, estava conversando com outro camarada meu, foi com o Carlos, porque as botas. Mas a hora de comprar é agora, né? Comprar papel é agora. Bolsa derreteu, tá tudo mixaria. Tem que investir aqui, ó, tecnologia, telecomunicações, área de saúde e logística. Fica a dica. Falando em finanças. E também a área de turismo, né, senhor? Você sabe que assim, a educação e turismo, para mim, vão ser as últimas que vão Não, acho que não. retomar. Assim que o primeiro país abrir, as ações vão lá em cima. Eu tenho. É que, na verdade, o mercado trabalha com expectativa, né? E esse é o problema. Como não tem uma linha muito definida do que vai acontecer no mundo nos próximos meses, eu não apostaria. Por outro lado, eu vejo assim, ó, empresas que têm algum tipo de inovação na área de saúde, elas estão indo bem, e empresas de telecomunicação, até a Oi, que estava capenga, tá na corrida, voltou para o páreo. Cadê o Edward? Tchau. O Edward, que é aventureiro da Bolsa. O Edward, tá vivo aí ou entrou em off? Ah, tá. Ele tá triste só com o dia de hoje. Hoje derreteu, hein? Aquela saída do muro. Deixou todo mundo assustado. O Edward, como é que tá a sua perspectiva de mercado aí? Hoje? Ai, ai, ai. Putz, grila, cara. Davi, eu também tô assustado aí. Essa história do... Não, Bibi, vira essa boca pra lá, né? Eu concordo com o Edward.
aproveitar que está bem derretidinho e comprar. Eu pego uma grana e compro, mas assim, é um investimento de 18 para 24 meses. Bibi, compartilha com a gente de onde saiu essa sua previsão. Essa previsão de 7 aí, eu fiquei bibidina. É isso aí, não dá para deixar. Eu quero saber da previsão da Bibi aí, de 7 cruzeiros em 2021. Tudo bem. Mas o negócio isso é tudo especulativo, né? Isso aí é fato. A Bibi não tem bola de cristal, mas tem cérebro aqui, ó. É baixar a cabeça e ler e entender. Aproveitando agora que as aulas são todas gravadas. Aí, putz, não entendi o que aquele gordo mala falou. Volta lá, né? Não, o problema é que, assim, essa variação, ela matou, né? Eu continuo ganhando a mesma coisa em real. Tá? Então, se eu for ver o meu salário de 3, 4 anos atrás, bota aí, meu salário de 5 anos atrás em dólar, né? E o meu salário em dólar hoje, eu estou ganhando mixaria, né? Estou ganhando um salário mínimo. Eu estou há 4 anos sem reajuste de salário, né? Sem nem reposição de inflação. Né? Dureza. Então vamos lá. Depois do gerenciamento financeiro, a gente tem que olhar então para o gerenciamento da demanda, né? Que eu tenho que gerenciar de forma síncrona os ciclos de produção. O que é síncrona? Eu tenho que achar ali uma afinação, uma sincronicidade, né, entre aquilo que eu vou prover e aquilo que o tempo que eu vou, ou os recursos que eu vou utilizar, né, que vão ser consumidos no oferecimento de um determinado serviço, né, afinado com o quanto vai ser consumido daquele serviço. Então, como a gente estava conversando antes ali, eu tenho que fazer dentro do meu exercício de achismo, né, eu vou imaginar que metade do meu tempo eu vou fazer suporte ao usuário de aplicações do dia a dia. Né? 10% do meu tempo eu vou gastar lá fazendo manutenção, ou fazendo rotinas lá de backup. Né? Mais 10% do meu tempo eu vou gastar lá, vou atender coisas que sejam de infraestrutura de rede, enfim. E aí eu passo por essa fase que é de gerenciamento da demanda. Eu tenho que planejar a necessidade de recursos para o serviço. E aí, para que eu possa oferecer o serviço, eu tenho que pensar em pessoal, ou seja, como é que aquele serviço, quem que vai prestar aquele serviço, né? Qual é a infraestrutura necessária, o que eu preciso ter para prover aquele serviço. Eu preciso ter infraestrutura mesmo, de TI, né? Porque eu vou embalar o serviço. Ou eu preciso ter pessoal para atendimento que precisa se deslocar, eu preciso ter um carro, eu preciso ter telefone celular para esses caras. Eu tenho que pensar tudo isso.
eu tenho ativos que eu preciso, né? Sejam ativos que se misturam com a infraestrutura ou outros tipos de ativos. Tá? Enfim, eu tenho que pensar em todos os aspectos de recursos, todos os tipos de recursos necessários para o atendimento desse serviço e gerenciar como é que eu vou distribuir, como é que eu vou atender a minha demanda. Né? Eu não posso gastar 100% do meu tempo atendendo o usuário, né? Partindo-se do princípio de que a hora de atendimento do usuário ela é mais barata, o valor dela é menor de arrecadação do que de sustentação de infraestrutura. Tá? Exemplo. E aí eu tenho que tentar balancear de forma que eu tenha condições que o item sustentação de infraestrutura ele se pague, porque eu preciso de profissionais mais qualificados, eu preciso de ferramentas mais refinadas, tá? Do que o atendimento ao usuário, que eu não preciso de alguém tão tecnicamente qualificado para fazer esse nível de atendimento, e eu não preciso de ferramentas muito refinadas para fazer isso. Né? Então, eu preciso estabelecer aqui também quais são os padrões de atividades de negócio, e aí o padrão de atividade, a gente está falando dessa distribuição, né? Qual é o quanto eu vou atender de cada uma das minhas atividades do negócio, e aí eu vou também definir qual é o perfil do meu usuário e quais são os pacotes de serviço que eu vou oferecer. Por exemplo, eu tenho uma empresa onde tem lá eu tenho executivos, né, que estão sempre viajando, eu tenho lá um pessoal, gerentes de vendas, gerentes comerciais, que estão, gerentes de relacionamento, que estão sempre viajando e estão realizando negócios, e os caras estão viajando pelo mundo inteiro e eles precisam de suporte ao uso de recursos. O cara precisa acessar uma VPN, o cara precisa suporte a uma determinada aplicação, ele precisa disso. Eu preciso, então, manter um call center 24/7, né? De um tamanho que atenda todos esses caras, e eu vou criar, então, pacotes de serviço para atender esse camarada. Então, eu tenho lá suporte à equipe externa, né? A equipe executiva externa. Esse é um serviço que ele o tipo de atendimento ele é diferente e o tempo de resposta tem que ser muito rápido. Né? Daqui a pouco o cara está lá do outro lado do mundo fechando um baita de um negócio. E ele está com um problema para acessar um determinado sistema porque a autenticação na VPN está, né, sei lá, expirou a senha e o cara não está conseguindo mudar. Daqui a pouco um negócio de milhões de dólares pode ser perdido por causa disso. Né? Então, eu tenho que criar um pacote de serviço e tenho que ter recursos necessários para atender. Tá? Tranquilo? Gerenciamento de demanda. Então, o que é? É um exercício de achismo, né? Olhando para o cliente, para quem são os usuários dentro desse cliente, né? Qual é o perfil desse cliente, o perfil do usuário. Eu vou montar pacotes de serviço e eu vou ver quantas horas, quais são os recursos necessários e qual é a minha demanda que eu preciso, quantas horas eu preciso para atender. Né? Qual é o formato de atendimento, né? De distribuição do atendimento. Tá? Então, isso é o gerenciamento da demanda. Fechou? Na hora de cortar o bigode, já tá virando para dentro do nariz. Já. A Aline está rindo porque não tem bigode, né? Não, eu tenho rinite alérgica, já sei bem o que é. Bueno. E por último aqui eu tenho o gerenciamento do relacionamento com o negócio. Né? Então,
eu tenho que, nessa fase de estratégia, né, como a gente fala em ciclo de vida, então, a hora que eu cheguei lá no final, que é de melhoria contínua, eu volto, então, para a redefinição da estratégia. Tá? Deixa eu só... Eu não me lembro se se na apresentação anterior, né, eu coloquei aqui esse diagrama, né, que ele traduz como é que o ITIL ele funciona. Só um minuto, estou catando. Vocês vão ver muito algo parecido com isso aqui. Tá? A gente vê aqui, ó, no centro de tudo eu tenho ITIL, tá? Por si só. Tá? Então, ITIL começa com a estratégia do serviço, tá? O núcleo é a estratégia de serviço, ou seja, tudo começa com a definição do plano e como é que eu vou executar. Tá? Então, eu tenho essas 3 setinhas aqui, que é o desenho do serviço, a transição do serviço e a operação do serviço, e cada item desse com as suas sub-áreas aqui, que estão coloridas, né, com a mesma cor da setinha. Por quê? Porque são essas fases aqui que elas são importantes para que o serviço ele seja, então, entregue de alguma maneira. Né? Então, na parte de desenho de serviço, eu estruturo mesmo, eu crio um desenho de processo, de como é que as coisas vão acontecer. Né? A parte de transição de serviço, eu defino como é que eu vou sair de um lado para chegar no outro, né, para estabelecer, e depois a parte de operação de serviço é como é que eu faço no dia a dia. Do lado de fora, aqui, eu tenho um negócio chamado de melhoria contínua, ou processo de melhoria contínua. Né? E até aqui embaixo está escrito Plan, Do, Check, Act, que é o nosso PDCA. Quando a gente fala em qualidade, a gente fala que tem que rodar o PDCA. Né? Quem já ouviu aí rodar o PDCA? Tem como dar zoom? Desculpa, não tinha visto. E aí? Não tem como dar zoom nesse negócio. Deixa eu ver se eu acho um maior aqui. Esse aqui está melhor? Consegue enxergar mais ou não? Davi, consegue enxergar melhor aí? Então, aqui, ó, eu tenho como é que fica para você, né?
eu tenho aqui, ó, ITIL, a estratégia do serviço. A definição da estratégia, ela se relaciona com o desenho do serviço, com a transição do serviço e com a operação do serviço. Então, é na estratégia do serviço que eu defino o plano, né, para que faça, para que essas 3 fases aqui ocorram. Tá? Aqui por fora eu tenho o que a gente chama de processo de melhoria contínua. Então, quer dizer que eu saio do centro e quanto mais eu vou executando, vai chegar num ponto que, no processo de melhoria, eu volto de novo para a definição da estratégia do serviço. Então, eu cheguei lá no final, né, eu tenho que olhar de novo, eu tenho que olhar para aquilo e ver, eu preciso melhorar aquilo? Aquilo está atendendo o meu cliente, né, o meu usuário, de uma maneira adequada? O que eu preciso melhorar? Quais são os serviços que eu deveria prestar que eu não presto? Né? Quais são os serviços que estão dentro do meu portfólio, mas que eu não estou prestando mais, ou eu vou retirar, né, de alguma forma? Tá? Ali deve ter sido em tópicos avançados. Isso aí. ITIL é... Tá? Então, nessa fase de gerenciamento do relacionamento com o negócio, tá, a gente gerencia as relações entre o provedor do serviço e o negócio, ou seja, entre a gente e o negócio, entre quem está fornecendo o serviço de TI e quem está recebendo. Tá? Então, a gente tem que garantir um entendimento adequado dessas necessidades, do que se precisa, tá? E por isso que eu tenho esse item aqui, porque quando eu chego lá, naquela fase de melhoria contínua, eu tenho que olhar para tudo, para tudo aquilo que foi estruturado e como está funcionando, né? E eu vou voltar, então, aqui para a fase de estratégia do serviço e eu ver se aquilo que eu entendo como valor para a prestação do serviço é a mesma coisa que o meu cliente entende, ou ele ainda continua entendendo a mesma coisa, né? Isso que eu acho que é bem importante. O cara, ele se dispôs a pagar por aquilo em um determinado momento. Ele continua disposto a pagar por aquilo, ele ainda continua percebendo o valor naquilo. Né? Outra, a maneira com que os serviços foram desenhados, a maneira com que os serviços estão sendo prestados, eles estão atendendo às expectativas, eles estão atendendo às necessidades, ou eu preciso rever isso? Tá? Então, eu tenho esse item que é o gerenciamento do relacionamento com o negócio. E outra, é aqui que eu vou definir quais são como é que eu vou medir o grau de satisfação do cliente com o serviço, ou o grau de atendimento, né, do serviço para o cliente. Tá? Então, eu preciso ter o que a gente chama de indicadores de desempenho, eu preciso estabelecer esses indicadores de alguma forma. Não se esqueçam que nessa fase aqui de definição de estratégia, eu tenho que colocar também os meus níveis de serviço de atendimento. Vou estabelecer quais são os meus SLAs. Então, um indicador é quantos serviços eu consigo atender dentro do meu SLA, ou eu crio níveis de SLA, né? Quantos atendimentos eu consigo fazer dentro daquilo que eu considero extremamente rápido no meu SLA, ou aquilo que eu considero lento no meu SLA, ou fora do SLA. Tá? Então, cada vez que eu atendo uma solicitação do meu cliente, eu vou atender um incidente, eu tenho que pedir um feedback. Você se sentiu bem atendido? Ficou satisfeito? Tá? Então, quando vocês ligam lá
call center lá da operadora de vocês, porque, fiquei sem internet e tal. Ou vão fazer alguma solicitação, seja financeira, seja administrativa, eles pedem, o senhor poderia fazer, participar de uma avaliação? A avaliação não é só do funcionário. A avaliação também é para saber se aquele processo ele está desenhado de uma maneira que atenda ao cliente de maneira satisfatória. Né? Se aquilo ali é adequado, se aquilo ali resolve o problema. Tá? E aí, claro, você cruza com o tempo de atendimento, com o grau de satisfação do atendimento do funcionário, e você consegue desenhar isso de uma forma melhor. Tá? Então, acho que ficou claro para vocês esse negócio aqui? Gerenciar o relacionamento com o negócio é saber se eu estou atendendo de acordo, tá? Se o meu cliente está satisfeito, se os indicadores que eu estabeleci, as métricas, elas são adequadas. Tá? E também, aqui no gerenciamento do relacionamento, que eu vou ver se há uma necessidade de novos serviços, né, ou se eu posso suprimir serviços existentes. Depois que eu fiz tudo isso aqui, a gente passa, então, para a implementação da estratégia. Tá? Como é que eu implemento a estratégia? Toda aquela blá, blá, blá que a gente viu até agora, eu vou, então, transformar ele em alguma coisa, em um documento, né, onde eu vou representar todos os requisitos do negócio. Tá? Então, o que se precisa? Olha, fazendo um levantamento aqui da sua empresa, eu sei que eu vou precisar atender o usuário, eu tenho que fazer sustentação da sua infraestrutura, e a infraestrutura é sua, ela não é um serviço, né? Então eu preciso de pessoal técnico para isso, a gente tem que implementar determinados serviços, enfim. Né? Então eu vou ver todos os requisitos lá. E aí, com base nesses requisitos, eu vou definir quais são os serviços que vão ser prestados. Aí eu vou desenhar o meu portfólio e o meu catálogo de serviços. Vou definir quais vão ser os meus indicadores de performance, os KPIs, que a gente chama, que são os Key Performance Indicators, ou indicadores-chave de performance. Tá? Um item que a gente tem que levar em conta é a aplicação de tecnologia, ou seja, como é que se pode aplicar a tecnologia para a prestação do serviço, de forma a automatizar ou encurtar. Vamos lá, a partir do momento que eu tenho uma central de monitoramento, e eu tenho ferramentas de monitoramento de sistemas ou de outras coisas, eu estou utilizando a tecnologia para atender melhor o meu cliente, ou seja, para entregar aquele serviço de sustentação de infraestrutura de uma maneira mais proativa, né, e com um maior valor agregado. Tá? Por que maior valor agregado? Porque o cliente percebe que aquilo ali faz diferença, e outra, aquilo ali vale mais. Tá? Claro, tem um custo um pouco mais alto, mas vale muito mais. Tá? Eu posso cobrar melhor por isso. E quando a gente passa para a implementação da estratégia, tem alguns desafios que eles são bem comuns. Né? Por exemplo, a coordenação de tudo isso, né? Ou criar um sistema de coordenação, a complexidade dos ambientes, né? E dos serviços que deverão ser prestados, a gente tem que levar bastante isso em conta. Né? Quando eu passo por um ciclo, né, de revisão da minha estratégia, tem um item que é muito importante, que é a preservação de valor, ou seja, como é que eu tenho que tomar cuidado para que o cliente ele continue pagando, né, percebendo o valor da mesma forma. Então, se o meu atendimento ele é satisfatório, se aquilo que está sendo entregue, o meu cliente paga dando risada, né, independente do valor, quer dizer, então, que eu estou preservando o valor daquele serviço.
a partir do momento que eu começo a pisar na bola, aquele serviço, o cliente ele não vai perceber como algo que ele esteja pagando e que esteja satisfeito com isso. Tá? E o último desafio que a gente tem que observar são os riscos. Então, quando eu pedi para vocês, teve uma aula que a gente falou sobre elaboração de matriz de riscos, né, fazer levantamento de risco. E essa é a importância. Se eu vou prover o serviço, né, de alguma forma, eu tenho que saber qual é o risco. Imaginem o seguinte, uma empresa que presta serviço de TI lá para uma... que empresas muito grandes, elas percebem a TI como algo tão estratégico que elas têm equipes. Vocês conseguem imaginar um banco que não tenha uma equipe de TI própria, né? E que não invista? Imagina só, qual é o risco qual é o tamanho do risco de um sistema de banco parar? Né? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que investir muito dinheiro para que nunca se pare. Né? Eu tenho que ter uma equipe 24/7 ali, ó, se der qualquer coisa, qualquer pequeno incidente, eu tenho que montar uma estrutura complexa, com redundância, com um monte de coisa. Então, o que se fez? Se montou uma matriz de risco, tá? E que os caras viram que gastar milhões é mais barato do que passar 10 segundos com o sistema parado. Né? Então, por outro lado, a equipe de TI interna, ela olha o risco da operação. Então, o desafio deles é sempre olhar qual é o risco. Eu sou responsável pela TI de um banco, ok? Quais são os riscos envolvidos na operação da TI aqui? Tá? Então, eu tenho que ter segurança, né, porque das minhas transações, que elas são sensíveis, eu preciso ter disponibilidade, porque eu tenho um volume muito grande. Tá? Então, cada item desse é um risco, e ele é um risco para o fornecimento do serviço. Tá? Então, eu tenho que ter pessoal qualificado, ferramental, eu tenho que ter eu tenho que ter recursos que atendam isso. E claro que eu tenho um risco de fornecimento do serviço. Tá? Então, esse é um desafio na hora de implementar. Né? Como é que eu vou calcular, como é que eu vou olhar para o risco e como é que eu vou identificar e tratar esses riscos. Beleza? Tranquilo, galera? Então, quando a gente fala de estratégia de serviço, a gente fala de elaboração de um plano, né? Levando-se em conta alguns itens que o pessoal já olhou, já viu, já anotou e viu que dá certo. Tá? Então, basicamente é isso. Então, para a gente encerrar, eu vou deixar uma atividade para vocês que ela é bastante simples. Tá? Aqui tem dois sites, né? Um deles é bem sucinto, que é esse do Gaé aqui, que fala muito genericamente, e depois tem esse Diego Macedo aqui, que ele pegou uma literatura e colou ali, mas eu achei bem interessante esse conceitos básicos sobre estratégia de serviço, porque talvez tenha sido o texto mais alinhado, tá, com o manual de estratégia de serviço do White. Tá? Porque quando você pega um livro como esse, que é da outra disciplina e da nossa também, que é o de implantação de governança, ou então outros que eu tenho aqui, né? Gestão do conhecimento em serviços, ou métodos ágeis e gestão de serviços em TI, esses negócios aqui.
A gente vê que cada autor ele interpreta tudo isso de uma maneira diferente. E, às vezes, a maneira de explicar, principalmente que a grande maioria é da área de administração, os caras são meio enrolados, né? Mais do que eu. Viu? Mas eu achei bem interessante que o cara ele pegou o que está no manual e colocou alguma coisa ilustrada lá. Eu acho que convém vocês darem uma olhada. Né? Eu acho que complementa aquilo que eu estou trazendo para vocês. E aí é o seguinte, com base na leitura dos 2 artigos, eu quero que vocês respondam, primeiro, né? Quais exemplos caracterizam 3 tipos de provedores de serviço, e isso vocês vão achar no meio do texto, não os exemplos, vocês vão ver os tipos e vocês vão trazer um exemplo do mundo real, né? Onde é que vocês já viram algo que se enquadre dentro desse tipo? Depois, como desenvolver a percepção de valor agregado para o cliente? Como é que vocês vão fazer isso olhando para tudo que a gente discutiu aqui? Né? E, por último, qual a correlação do gerenciamento financeiro com o gerenciamento de demanda? Essa é BI. Tá? Só que eu vou fazer algumas solicitações para vocês. Primeiro, me mandem um documento em formato de OpenOffice, LibreOffice, ou Word, ou né, ODT, DocX, ou então um PDF. Não me mandem mais TXT ou qualquer outra coisa, ou arquivo do publisher travestido como PDF. Tá? E também RTF não, tá? Que é um horror. Por quê? Porque na hora de eu abrir, na hora de fazer a correção, né, a partir do momento que vocês sigam um padrão, para mim é bem melhor. E eu peço para que vocês coloquem lá sei lá, né, esse questionamento e respondam aquilo que foi pedido. Eu tenho visto muito nos trabalhos, às vezes vocês fazem uns Ctrl-C, Ctrl-V, que eu já falei que eu tenho horror disso, né? Porque eu quero saber o seguinte, o quanto daquilo que foi dado em aula ficou claro para vocês. Né? E se aquilo que foi pedido como atividade, né, agregou alguma coisa. Por isso que eu tenho horror de Ctrl-C, Ctrl-V. Porque se vocês pararem, isso aqui são 20 minutos que vocês precisam para fazer essa atividade. Tá? 20, 25 minutos. Então, eu espero que vocês tirem 20, 25 minutos do tempo de vocês para olhar para isso aqui. Hein? E, pelo amor de Deus, coloquem lá um nomezinho, tá? Que às vezes eu pego umas atividades lá que o camarada não coloca nem o nome. Ainda bem que está vinculado, né, a conta ali no aula. Tá? Mas eu peço que vocês tenham esse cuidado. E aí, choros, dúvidas, lamentações, lágrimas escorrendo? Uma coisa que eu preciso saber de vocês, eu sempre peço um feedback. Como foi a aula? Tá? Melhoria contínua. O que a gente pode fazer? O que se pode fazer para melhorar? Como é que a gente pode lidar melhor? Vocês acham que esse formato aqui foi esclarecedor? Conseguimos aprender? Está tudo certo? Ou não? Olha, a gente pode melhorar e eu aceito sugestões. Só assim, para passar um feedback em relação à aula, o que eu sinto um pouco a falta, e claro, se puder colocar, toda essa parte de gerenciamento que a gente está aprendendo, consegue dar um pouco mais de exemplo, claro, liberando documentos para nossa leitura em relação a isso. Alguns exemplos que tu viu, que ficaram legais, que é possível apresentar para a turma. Sim.
Só o seguinte, eu não consegui achar, eu até estava procurando essa semana alguma coisa de estratégia, tá? Como estratégia de serviço é um negócio muito no mundo das ideias, né? Eu considero que a gente pode, de repente, lá na frente, criar um estudo de caso, né? Fictício. Vamos pensar o seguinte, como estruturar e fazer uma atividade prática em relação a isso. Né? Como montar a estratégia, como desenhar o serviço, né? Como desenhar a transição, como desenhar a operação, né? E depois a parte de melhoria contínua. Desenho de serviço é fácil, entendeu? Agora, estratégia de serviço é difícil de achar. Eu não fiquei com nada guardado das empresas por onde eu passei em relação a isso, até porque eu não tinha uma relação direta, eu nunca trabalhei efetivamente bolando estratégia. Tá? Trabalhei bastante desenhando serviço e na parte de operação. É claro que você acaba participando da parte de estratégia de serviço, mas não fiquei com nada. Né? Eu não tenho nada meu, assim, o que eu tenho, não fiquei com essa documentação. Mas eu acho que a gente pode desenvolver. Eu acho que é interessante, é melhor do que ficar no blá blá blá. Bem melhor. Só que, é claro, antes da gente passar para essa parte prática, porque qual é o meu plano de aula? A gente vai falar de ITIL, deixa eu pegar meu plano de aula aqui. Estou abrindo o plano para dominar o mundo. O Chrome é uma beleza, né? Você vai abrindo janela, daqui a pouco a máquina vira uma lesma. E depois eu quero passar para botar a mão na massa, né? Como a gente já tinha conversado na outra aula. Eu quero trazer mais atividade prática, principalmente porque, assim, na parte de gerência de TI, acho que uma das coisas que ela é bastante... Puta, Aline, é sacanagem, né? Deixa eu fechar esse monte de janela aqui. Isso melhora aqui. Tchau, tchau, tchau.
Eu planejei aqui a gente falar sobre ITIL, depois vamos falar de implementação de CRC Desk, que bem ou mal é colocar na prática. Depois a parte de serviços, monitoramento e resposta. Deixa eu só ver se essa aqui é a última versão. Meu Deus do céu. O que acontece aqui Ô, senhor, só deixa eu fazer uma perguntinha rápida. Semana que vem não tem aula, né? 1º de semana que maio. vem? Feriado? Não tem. É feriado? Por quê? Não, só pra saber mesmo. Tá só confirmando mesmo. Eu não estaria aí. Ah, que beleza. E ela está lá, Petrogrado, Stalingrado. Se foi. Não, Não vai se ter viagem pra Rússia. Não é hoje Não. que ele vai ver Lenin. Não vou, cara. Não vou ver a parada do Dia da Vitória em Moscou. Dizem que acabou a vodka lá. Mas também, né, cara? Ficar em casa. Não, no Dia da Vitória, quando os chucrutes se renderam lá. Quando os parentes do Andrei e do Edward se renderam. O russo bebe até óleo diesel. Os caras fazem vodka. Eu estou bem satisfeito com o desempenho do OneDrive, viu? Abri um documento aqui e o troço está pensando. Assim. Vamos, filhão. Aí. Vamos, filho. Ô, senhor, acho que o senhor não tem BR Turbo. Puta, mas tu tá velho, hein, cara? Tá aqui, ó. A gente vai falar de iTunes, estratégia de serviço. Todos. Desenho e transição, desenho de processo, operação de serviço, serviço de monitoramento e resposta, ambiente de ferramentas. Antes da P2. Aqui tem uma aula que ela é serviço, monitoramento e resposta, isso aqui. Operação de serviço, melhoria contínua. O que a gente tem aqui entre a aula 14, 15 e 16, dá para tentar montar uma atividade prática. Tá? A gente... na verdade, assim, não pensei em fazer um estudo de caso, né, de tentar montar, pelo menos, um estudo de caso. A gente ia ver a parte teórica e depois ferramentas para a implementação disso. Né, o que se pode, de infraestrutura
estrutura de ferramentas até de suporte aos serviços. Tá? Sistema de ticket, sistema de inventário, né? Sistemas de monitoramento, etc. Tem um pouquinho de gerência de rede no meio do caminho, aí, mas é bem superficial. Então, podemos elaborar, André, fazer um mão na massa. Vamos, então, criar um documento, né, que ele é a estratégia do serviço, depois a gente passa para o desenho do serviço, a gente passa para a transição do serviço e elabora isso, pode ser até de uma maneira mais simplificada, mas pelo menos para a gente enxergar. Acho que A ideia não é elaborar, né? Mas tem um exemplo já pronto. Não, mas que é melhor, estratégia melhor do que você aprender fazendo, cara. Olha só, eu quero. Aí você está querendo que o mundo acabe em pudim para morrer na moleza docinho, né? Aí não. Eu acho que é legal, principalmente se a gente usar um Google Docs da vida, que todo mundo consegue editar todos as... consegue enxergar e editar os documentos em paralelo, entendeu? E cada um contribuir. Deixa que eu vou montar um esquema aqui. Acho que a gente consegue organizar. Fraus, tudo tranquilos? Mais alguma coisa que vocês queiram complementar, queiram choramingar? Eu tô colocando em dia aí as correções, tá? Para a gente fechar as notas. Esse final de semana eu já fecho todas as notas da APU aí, e de todos os trabalhos. Tá? Que for dito, estou concordando, é bom. Hein? Então, amanhã, às 9 horas, espero vocês para nosso encontro. E aí, a nossa aulinha. Fechou, povo? Então tá. Feito? Então, muito obrigado pela presença de todos. Aí, amanhã nós estamos aí de novo. Um abraço. Boa noite.